A Biologia da Crença, capítulo 4. A nova física. Como plantar firmemente os pés no ar. Agora nós entramos numa parte que eu amo, né? A física quântica. Quando eu era um simples, mas ambicioso estudante nos anos 60, sabia que, se eu quisesse entrar em uma boa faculdade de biologia, teria de estudar mais física. Meu curso colegial tinha uma matéria chamada Física 101, que abordava aspectos básicos como gravidade, eletromagnetismo, acústicas, polias e planos inclinados, tudo muito simples e fácil de compreender. Eu também podia optar por outra, chamada Física Quântica, mas quase todos os alunos a evitavam, como se fosse uma doença. Nossa! Agora eu fiquei surpresa. Em 1960, no colégio, nos Estados Unidos é outra história, né? Bom, voltando ao livro, parecia ser envolta em um tipo de mistério, como tópicos estranhos que ninguém pensava em estudar. Achávamos que somente os masoquistas, idiotas ou quem realmente tivesse talento suficiente para ser físico estudaria uma matéria que não tem como premissa básica um conceito como: você está vendo esse objeto? Agora você não está vendo mais. A única coisa que talvez me fizesse estudar aquela matéria era o fato de todo mundo dizer que seus alunos tinham certo status em festas. Naquela época, em que Sony e Cher faziam sucesso, era fácil impressionar as garotas dizendo: oi, eu estudo física quântica. Qual o seu signo? Mas eu mesmo nunca vi alunos de física quântica em festas ou em qualquer outro lugar. Eles provavelmente não tinham muito tempo para sair. É verdade. A gente não sai. Então, avaliando os prós e os contras, acabei optando pela matéria Física 101. Meu objetivo era ser biólogo e não tinha o menor interesse em ficar estudando e decorando regras sobre bósons e quarks. Na verdade, nenhum aspirante a biólogo dava atenção ao assunto. Com isso, a maioria dos formandos em minha área conhecia muito pouco sobre os princípios da física, que envolve equações e matemática. Estudamos um pouco sobre a gravidade. O objeto mais pesado tende a afundar, enquanto os mais leves flutuam. A luz, pigmentos de plantas, como a clorofila, da retina dos animais, como da rodopsina, absorvem as cores da luz e são cegas para as demais. E conhecíamos até alguns princípios sobre temperatura. Temperaturas elevadas desativam as moléculas biológicas, fazendo com que derretam. E temperaturas mais baixas, as que congelam e preservam. Claro que posso estar exagerando um pouco, mas é certo que os biólogos não conhecem física de verdade. Mas devido a essa falta de conhecimento sobre o assunto e assim mesmo duvidando da biologia centrada no núcleo das células, eu não conseguia entender as implicações da questão. Sabia que as proteínas da membrana dependiam de sinais do ambiente para gerar reações na célula. Mas como não tinha conhecimento sobre o universo quântico, não era capaz de desvendar esses sinais. Somente em 1982, mais de uma década depois de me graduar, é que descobri quanto perdi ao deixar de estudar física quântica. Ai, que coisa boa! Adoro ler isso. Se tivesse escolhido essa matéria, com certeza teria me tornado um desertor da biologia bem antes. Mas lá estava eu, em 1982, sentado no chão de um depósito em Berkeley, na Califórnia, a quilômetros de casa e totalmente arrependido de ter jogado para o alto minha carreira científica para produzir um show de rock. Esqueci de mencionar, né? Ele produzia shows também. Todos nós, na banda, estávamos com o mesmo problema. Não tínhamos um centavo no bolso, mesmo depois de 6 shows seguidos. Quando tentavam passar meu cartão de crédito nos leitores das lojas, a tela mostrava
o desenho de um crânio com 2 grandes ossos cruzados atrás. Vivíamos de café e salgados e a cada show víamos nossa carreira musical ir por água abaixo. Passamos por todos os estágios descritos pela famosa psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Em nosso momento mais profundo de aceitação, o silêncio daquele depósito escuro de concreto foi quebrado apenas pelo toque estridente de um telefone. Parecia um som muito distante que nem chamava nossa atenção. A ligação não seria para nós, afinal, ninguém sabia que estávamos ali. Até que, finalmente, o gerente do depósito veio atender e o barulho irritante parou. Ouvíamos apenas a voz do gerente respondendo: sim, ele está. Saí então das profundezas do meu ser e do fundo do poço em que me encontrava para olhar na direção do telefone. Era o presidente do corpo diretivo da Escola de Medicina no Caribe, onde eu havia lecionado 2 anos antes. Estava havia 2 dias me procurando e telefonando para todos os lugares pelos quais eu havia passado, de Wisconsin à Califórnia. Perguntou se eu estava interessado em lecionar anatomia novamente. Se eu estava interessado, já viu um cachorro recusar carne fresca? Quando eu começo? Perguntei. Ontem, respondeu ele. Disse então que precisava de um adiantamento. Fizeram o depósito no mesmo dia e eu me despedi da banda. Peguei o primeiro avião para Madison, fui apanhar algumas roupas, despedi-me de minhas filhas e de lá embarquei para os trópicos. Em menos de 24 horas estava no aeroporto, fazendo uma pequena conexão para o Jardim do Éden. Mas você deve estar se perguntando o que o fracasso de minha carreira no mundo do rock and roll tem que ver com física quântica. Tudo bem, meu estilo de apresentação de conteúdo científico não é exatamente ortodoxo. Retomando de onde parei, agora em estilo mais linear de pensamento, descobri que os cientistas jamais conseguiram entender os mistérios do universo utilizando apenas o raciocínio linear. A voz interior. Enquanto esperava o avião, lembrei que teria 5 horas de viagem pela frente e nem sequer uma revista para ler. Como faltavam alguns minutos para o embarque, corri até a livraria do aeroporto. Então, em meio ao desespero de ter que escolher um livro, correndo o risco de perder o avião, um exemplar de The Cosmic Code, Quantum Physics is the Language of Nature. Vamos falar em português. O Código Cósmico Física Quântica como Linguagem da Natureza, do físico Heinz Pagels. Pulou em minhas mãos. Li rapidamente a contracapa e vi que se tratava de um livro de física quântica para leigos. Claro, o condicionamento e a fobia da época de colégio me fizeram colocá-lo imediatamente de volta à estante. Peguei um clássico de literatura e fui direto ao caixa. Mas enquanto o rapaz passava o livro pelo leitor óptico, vi outro exemplar de O Código Cósmico na prateleira atrás dele. Então, enquanto abria a carteira e olhava o relógio para ver quantos minutos eu ainda tinha, consegui superar minha velha aversão à física quântica e pedi a ele para pegar o exemplar ali atrás também. Já no avião, recuperando-me da dose extra de adrenalina da corrida até a livraria, peguei uma revista de palavras cruzadas, resolvi algumas e só depois abri o livro de Pagels. Não consegui mais parar de ler, mesmo tendo de voltar algumas páginas de vez em quando para reler várias vezes e entender a teoria. Passei o voo todo, as 3 horas de espera pela conexão em Miami e as 5 horas do segundo voo até minha ilha paradisíaca, mergulhado no material. Antes de embarcar em Chicago, não fazia a menor ideia do que era física quântica, nem de sua importância para a biologia. Quando o avião chegou ao Caribe, eu estava em estado de choque intelectual. Finalmente entendi a relação entre as 2 áreas da ciência e percebia o grande erro dos biólogos ao subestimar as leis da física. Seguindo
Ultrapassados modelos newtonianos, deixamos de ampliar nossos horizontes e não percebemos que a física quântica é a base de todas as ciências. Presos ao mundo físico de Newton, ignoramos o mundo quântico e invisível de Einstein, no qual a matéria é constituída de energia e não há limite absoluto. Em nível atômico, nem se pode afirmar com certeza que a matéria existe. Há apenas uma tendência de que isso possa acontecer. Todos os meus conceitos e certezas sobre a biologia e a física tinham ido por terra. Hoje, quando penso em tudo isso, não entendo como eu e todos os biólogos nunca paramos para pensar que a física newtoniana, tão elegante e segura para o nosso raciocínio hiperracional, não explica sequer os mecanismos do corpo humano em detalhes, quanto mais os do universo. A ciência avança a cada dia, mas ainda conhece muito pouco sobre os organismos. Apesar de todas as descobertas, a medicina dos sinais químicos, incluindo os hormônios, as citocinas, hormônios que controlam o sistema imune, os fatores de crescimento e de supressão tumoral, ainda não se explicam os fenômenos paranormais. Curas espontâneas, fenômenos psíquicos, demonstrações de força e resistência além do normal, habilidade de caminhar sobre carvão em brasa sem se queimar, agulhas de acupuntura que diminuem a dor, manipulando a energia do Ti no corpo e muitos outros fenômenos desafiam a biologia newtoniana. Claro, eu mesmo jamais pensei em tudo isso enquanto estudava e lecionava nas faculdades. Meus colegas e eu ensinávamos os alunos a ignorar métodos como acupuntura, quiropraxia, massagem terapêutica, orações, etc. Na verdade, fazíamos até pior. Chamávamos esses profissionais de charlatões porque estávamos cegamente vinculados à física newtoniana. Mas essas modalidades de cura baseiam-se na crença de que os campos de energia influenciam e controlam nossa fisiologia e nossa saúde. A ilusão da matéria. Somente quando comecei a aceitar os princípios da física quântica, percebi que, ao ignorar tão ativamente esses conceitos que envolvem a questão da energia, nós biólogos agimos exatamente como um diretor de departamento de física da Universidade de Harvard, quando menciona em seu livro A Dança dos Mestres, Wu Li, uma visão geral da nova física. Ele disse aos seus alunos, em 1983, que não havia mais necessidade de existir doutores em física. Segundo ele, a ciência já havia estabelecido que o universo é uma máquina de matéria, constituída de átomos físicos individuais que obedecem às leis da mecânica newtoniana, embora só caiba aos físicos refinar os métodos de medição. Mas 3 anos depois, o conceito de que o átomo era a menor partícula do universo caiu por terra com a descoberta de que ele é constituído de elementos ainda menores, os chamados partículas subatômicas. Com essa outra descoberta, ainda mais contundente, a de que os átomos emitem energias estranhas, como raio-x e radioatividade. Na virada do século XX, uma nova geração de físicos se propôs a mostrar a relação entre energia e estrutura da matéria. 10 anos mais tarde, deixaram de lado os conceitos newtonianos do universo material porque perceberam que o universo não é composto de matéria suspensa no espaço vazio, mas sim de energia. A física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo é um centro que gira e irradia energia e cada um deles tem uma assinatura, um movimento, e constituição, que são as moléculas. Por isso, emitem coletivamente padrões de energia que podem ser identificados. Todo o material no universo, incluindo você e eu, irradiamos uma assinatura energética única. Se fosse possível observar a composição de um átomo por meio de um microscópio, o que veríamos?
Imagine um vórtice de energia girando e se movendo na areia do deserto. Agora remova a areia. O que sobra é apenas um tornado invisível. Um átomo nada mais é que um conjunto desses vórtices microscópicos. Se observados de longe, parece uma esfera embaçada. À medida que aproximamos o foco, a imagem se torna cada vez mais indefinida até desaparecer totalmente. Na prática, o átomo é invisível. Quando se observa sua estrutura, o que se vê é apenas um vácuo. Na matéria física, surpreso? Lembra-se daquele modelo de átomo que estudávamos na escola, com bolinhas de gude, rolemãs, apresentando um sistema solar? Vamos compará-los com a estrutura física do átomo descoberta pela física quântica. Não se trata de um erro de impressão. Os átomos são feitos de energia invisível e não de matéria palpável. Em nosso mundo, a substância, a matéria, surge do nada. Parece estranho, não? Afinal, você está segurando um livro bem sólido nas mãos. Mas se colocá-lo sobre a lente de um microscópio atômico, verá que não está segurando coisa alguma. Uau! Agora quero ver vocês! Se pensarmos bem, os alunos de biologia não estão errados ao achar que o universo quântico é estranho. Vejamos como funciona essa questão de existe e não existe, da física quântica. A matéria pode ser definida tanto como um conjunto de partículas sólidas, quanto como um campo, onda, de força não material. Quando os cientistas estudam as propriedades físicas dos átomos, como massa e peso, refere-se a eles como matéria física. No entanto, quando os mesmos átomos são descritos em termos de potencial de voltagem e extensões de onda, são chamados de propriedades de energia, ondas. O fato de que energia e matéria são a mesma coisa é o que Einstein concluiu ao dizer que E é igual a mc ao quadrado, ou seja, energia E igual a matéria m massa, multiplicada pela velocidade da luz c ao quadrado. Einstein revelou que não vivemos em um universo de objetos físicos separados por espaços vazios. O universo é um ser completo, dinâmico e indivisível, no qual energia e matéria estão tão intimamente ligadas que não se pode considerá-las elementos independentes. Não são efeitos colaterais, são efeitos. A descoberta de que mecanismos tão diferentes controlam a estrutura e o comportamento da matéria poderia ajudar a biomedicina a conhecer melhor a saúde e as doenças. No entanto, médicos, biólogos e alunos continuam a ser treinados a ver o corpo simplesmente como uma máquina física que opera dentro dos princípios newtonianos. Na ânsia de descobrir os mecanismos que controlam o corpo, os pesquisadores focaram sua atenção em uma série de sinais físicos classificados em famílias químicas, incluindo alguns hormônios como a citocina, os fatores de crescimento, os supressores tumorais, mensageiros e íons. Como, porém, ainda segue a linha newtoniana, acabaram ignorando a importância da energia quando se trata de saúde e doenças. Além disso, a maioria dos biólogos irreducionistas, ou seja, acredita que o mecanismo de nosso corpo físico pode ser mais bem compreendido extraindo células e estudando seus elementos químicos. Acreditam que as reações biológicas responsáveis pela vida são geradas como a linha de produção de Henry Ford. Um elemento químico causa uma reação que, por sua vez, causa outra em outro elemento e assim por diante. O modelo reducionista sugere que, se há um problema no sistema, como uma doença ou disfunção, a fonte do problema pode ser atribuída ao mau funcionamento de um dos pontos de linha de montagem química. Repor, então, a peça defeituosa por meio de medicamentos, por exemplo, teoricamente, faz com que a saúde do paciente se recupere.
Esse conceito estimula a pesquisa da indústria farmacêutica em busca de drogas mágicas e genes perfeitos. No entanto, a perspectiva quântica revela que o universo é uma integração de campos de energia integrados e interdependentes. Os cientistas biomédicos acabam ficando confusos, pois não conseguem entender a complexidade de intercomunicação entre as partes física e os campos de energia que compõem a matéria. A percepção reducionista de fluxo linear de informações é uma característica do universo newtoniano. Mas o fluxo de informações do universo quântico é holístico. A estrutura das células está envolta em uma complexa rede de comunicação simultânea e abrangente. Uma função biológica pode surgir de um pequeno problema de comunicação em qualquer ponto da rede de informações. Equilibrar ou ajustar a química desse complicado sistema interativo exige compreensão de seu funcionamento e não uma simples tentativa de ajuste por intermédio de medicamentos. Vamos entrar numa parte muito boa agora.